O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, reuniu-se uma grande multidão, e de todas as cidades iam ter com Jesus. Então ele contou esta parábola. O semeador saiu para semear a sua semente. Enquanto semeava, uma parte caiu à beira do caminho. Foi pisada e os pássaros do céu a comeram. Outra parte caiu sobre pedras. Brotou e secou porque não havia umidade. Outra parte caiu no meio dos espinhos, e os espinhos cresceram juntos e a sufocaram. Outra parte caiu em terra boa, brotou e deu fruto, 100 por 1. Dizendo isso, Jesus exclamou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Os discípulos lhe perguntaram o significado dessa parábola. Jesus respondeu: a vós foi dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros só por meio de parábolas, para que olhando não vejam e ouvindo não compreendam. A parábola quer dizer o seguinte: a semente é a palavra de Deus. Os que estão à beira do caminho são aqueles que ouviram, mas depois vem o diabo e tira a palavra do coração deles, para que não acreditem e não se salvem. Os que estão sobre a pedra são aqueles que, ouvindo, acolhem a palavra com alegria, mas eles não têm raiz. Por um momento acreditam, mas na hora da tentação voltam atrás. Aquele que caiu entre os espinhos são os que ouvem, mas com o passar do tempo são sufocados pelas preocupações, pela riqueza e pelos prazeres da vida, e não chegam a amadurecer. E o que caiu em terra boa são aqueles que, ouvindo com o coração bom e generoso, conservam a palavra e dão fruto na perseverança. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ó Maria concebida sem pecado, Rogai por nós que recorremos a vós. em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, celebrando hoje a memória de Nossa Senhora, todos os sábados é dia de nós nos lembrarmos de forma muito especial e carinhosa da nossa querida mãe. Oferecemos a Deus Pai este sacrifício de Jesus e oferecemos as nossas intenções, os nossos pedidos pelas mãos da bem-aventurada Virgem Maria. Tudo passou por Maria para vir até nós, que tudo passe por Maria para ir até Deus também. Nós ouvimos o Evangelho onde Jesus conta esta parábola do semeador, tão conhecida, tantas vezes já meditada e refletida. A parábola do semeador, que ele conta a todos, mas depois explica aos apóstolos. Tem aqui o porquê da explicação, é bastante interessante, porque Jesus fala para os apóstolos: a vós foi dado conhecer o reino, os mistérios do reino. Aos outros é somente as parábolas, é somente a história, e ainda diz para que olhando não vejam e ouvindo não compreendam. Ou seja, a salvação é para aqueles a quem o Pai chamou, a quem o Espírito Santo inspira. Muita gente ouve a palavra de Deus e aquilo não muda nada na vida da pessoa, né? Aquilo não repercute nenhum tipo de manifestação. Quando nós terminamos de ler o Evangelho, nós falamos palavra da salvação. Esta palavra salva, porém, sem o Espírito é só letra. Sem o Espírito são só meras palavras. Mas no Espírito Santo produz o efeito no nosso coração. Então, essa é a ideia, né? A palavra de Deus. Tem pessoas, por exemplo, que estudam a Bíblia, mas estudam como um livro, né? São estudiosos da Bíblia, estudam como um
como uma história, como um modo como conhecer as culturas antigas. É um livro de estudo. Aquela palavra não está produzindo um efeito de salvação na vida daquela pessoa. Por isso, precisa do Espírito Santo para que nós compreendamos e que essa palavra produza um efeito no nosso coração e mais do que isso na nossa vida. Jesus então explica a parábola para os apóstolos. Existem 4 situações que acontecem nessa parábola. A semente que é jogada à beira do caminho, o caminho, à beira do caminho é aquela parte onde as pessoas andam, aquela terra pisada, chama terra pisada, aquela terra dura, Eu não sei se vocês têm o costume, mas lá em Minas a gente andava às vezes por meio de pastagens. E à medida que vai se caminhando bastante por aquele meio, abre-se um trilho no meio do caminho. Naquele lugar não nasce grama, e fica aquele trilhozinho assim. Eu me lembro da casa da minha mãe, para a parte de baixo tinha vários terrenos vazios. Hoje é todo cheio de casa, tudo cresceu muito. Mas há 30 anos atrás era tudo vazio e nós passávamos pelo meio do terreno para ir para a rua de baixo, porque era mais fácil em vez de dar a volta. Então ali formou-se um trilho. Naquele caminho não cresce grama. Pequenininho assim, a gente passava de bicicleta ou a pé. Então a terra pisada. Na terra pisada não cresce nada, não nasce nada. Então essa beira do caminho que Jesus está falando. Uma parte da semente caiu ali. A semente não entra dentro da terra. Ela fica só na superfície. E aí os passarinhos vêm e comem, porque está para fora da terra. Segundo, cai no meio das pedras. No meio das pedras cresce também as coisas, mas a raiz não chega na terra. A raiz não consegue chegar até na terra. Dependendo do tipo de construção, uma construção como essa, às vezes até no telhado nasce grama, nasce algum tipo de vegetação. Mas não tem terra. Então, quando o sol bate, ela seca. O outro cai na terra, mas cai numa terra que tem outras coisas plantadas juntas, que são os espinhos. Plantadas não, são vegetação nativa, que cresce sozinho. E o terceiro cai numa terra chamada terra boa, ou seja, uma terra limpa e uma terra revirada. Revira a terra, ela fica fofa, para que possa produzir frutos. Pois bem, do que é que Jesus está falando? Ele está dando exemplo de semente, de terra, de planta, mas ele está falando da vida espiritual. Ele está falando do nosso encontro com Deus. Ele está falando dos efeitos da palavra de Deus dentro do nosso coração. E quem é a palavra de Deus? O Verbo. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. É Jesus Cristo. Então ele está falando do nosso encontro com Jesus. Como é que nós estamos nos encontrando com Jesus Cristo, a palavra que se fez carne, a sabedoria encarnada? Muitas vezes nós temos que começar a vida espiritual. Como é que nós começamos a vida espiritual? Encontrando com Jesus, nos encontrando com Ele. Essa palavra não pode ficar fora de nós como naquela terra batida, aquela terra pisada. Se ficar fora de nós, o inimigo rouba. Para quê? Para que nós não nos salvemos. É interessante nós meditarmos. Quando eu fiz o curso de exorcismo, e nós vamos meditando nessas manifestações do inimigo da nossa salvação, algumas pessoas acham que a primeira intenção do demônio é fazer com que a pessoa peque. E é engraçado que tem gente que põe um monte de coisa nas costas do demônio, foi o demônio que me tentou, foi o demônio isso, foi o demônio aquilo. Às vezes ele não tem nada a ver com isso. É a nossa safadeza e sem vergonhice mesmo. Põe na culpa dele o pecado. A primeira intenção do demônio não é que nós pequemos. A primeira intenção dele é nos afastar de Deus. Nos afastando de Deus, nós fazemos coisas absurdas. Ele nem precisa mais se preocupar. Depois que ele nos afasta de Deus, ele deixa por conta. E ali, meu filho, o ser humano é capaz de coisas absurdas quando está longe de Deus. Então o demônio rouba a palavra. Sem a presença de Deus, o pecado é uma consequência mais do que natural. Então o demônio rouba esta palavra
para nos distanciar de Deus. Como é que ele faz isso? Na prática. Vamos lá. Como é que eu me preparo para a Santa Missa? Como é que eu me preparo para a Santa Missa? Que horas que eu chego na missa? Claro, gente, pelo amor de Deus, acontecem imprevistos. Mas como é que é a minha preparação para a Santa Missa? Como é que eu escuto as leituras da Santa Missa? No meu tempo de adolescência, faz tempo já, a homilia do padre era o momento da gente beber água. Essa parte aí é mais... Essa hora é a hora que dá para dar uma saída, para tomar uma água, para fazer alguma coisa. Pronto, a palavra já foi embora. A palavra já foi embora. Como é que eu escuto a palavra de Deus? Faça um teste. Quando você chegar na sua casa, será que você ainda vai lembrar qual foi o evangelho lido na missa? É um ótimo teste. A palavra de Deus não pode ser roubada de nós antes dela entrar. Primeira coisa. Depois, no caminho espiritual, damos mais um passo. A palavra de Deus foi acolhida. Aonde a palavra de Deus em primeiro lugar é acolhida? Ela deve ser acolhida em primeiro lugar pela nossa inteligência, pela nossa razão. Eu tenho que entender a palavra de Deus. Eu tenho que entender a palavra de Deus. E aqui, uma grande necessidade dela ser bem proclamada. Hoje foi muito bem proclamada, né? Foi muito bem feita a leitura, muito bem proclamada. Tem pessoas que estão lendo, que você percebe que ela não está entendendo o que ela está lendo. Vai lendo, sem pontuação, sem entonação, sem nada. Você percebe nitidamente que a pessoa não entende o que está acontecendo na história. O rei Davi chegou não sei na onde, falou tal coisa com fulano. Ele não está nem entendendo quem está falando com quem, o que está acontecendo, quem é rei Davi, quem é Salomão, quem é Betsabeia, mas da onde que veio, para onde que foi. A primeira coisa é entender a palavra. Se eu não entender o que está acontecendo, Jesus falou com os discípulos. Ele contou uma parábola para todos. Então está todo mundo reunido, ele contou uma história. Depois os 12, quando estava com ele sozinho, perguntaram: Senhor, o que significa a parábola? Ele explicou para os 12. Ah, tá, entendi o que aconteceu. É na inteligência. Ah, tá, então Jesus está falando que a palavra, quando cai na beira do caminho, né, o pássaro come. Isso quer dizer que é o inimigo que rouba a palavra. Eu entendo a palavra de Deus pela razão. Primeira coisa, na razão. Segunda coisa, nos meus afetos. Da razão passa para os afetos. Aí sim, aí eu vou compreender com a alma aquela palavra. Primeiro, o amor de Jesus por mim. Olha como Deus me ama. Mas ainda é essa plantinha que nasce no meio das pedras, ainda não tem raiz. Se vier um sol, queima. Se vier um solzinho, queima. Quando essa palavra encontra uma raiz no meu coração e eu digo: não, então eu quero viver essa palavra, eu quero aderir a Jesus Cristo, eu tomo a decisão. Essa palavra vai cair na terra. Mas quando ela cai na terra, ainda tem coisas ao redor, ainda tem espinhos que vão crescer junto com essa palavra. As preocupações da vida. Não, eu quero seguir Jesus. Mas o que a minha família vai dizer? Eu quero seguir Jesus, mas eu tenho tanta coisa para fazer. Eu quero seguir Jesus, mas eu preciso ganhar mais dinheiro. Eu quero seguir Jesus. Entende? São os espinhos que crescem junto. A vaidade. Eu quero seguir Jesus, mas nesse momento chega a grande decisão. E aqui é o ponto crucial. Quando eu me decido pelo seguimento de Jesus, a pergunta que eu tenho que me fazer: o que eu estou disposto a renunciar por causa dele? Queridos, nós provamos o nosso amor por alguém, por algo ou por uma ideia, muito mais por aquilo que nós renunciamos por causa daquilo, do que pelo que nós fazemos por causa daquilo.
Eu quero abraçar o reino de Deus. Eu quero abraçar o seguimento a Jesus. Então eu vou abraçar o amor, abraçar o perdão, a concórdia. Ótimo, mas eu tenho que renunciar ao egoísmo, eu tenho que renunciar ao pecado, eu tenho que renunciar a tudo aquilo que é contrário a esse reino. E muitas vezes não é pelo que eu tenho que fazer que eu não continuo no seguimento a Jesus, é pelo que eu não quero deixar. Eu quero seguir Jesus, mas eu não quero deixar o pecado. Esses espinhos que crescem junto com a palavra, eles têm que ser arrancados. O terreno tem que ser limpo. E é engraçado porque quando nós plantamos alguma coisa, a sementinha é pequena, né? Você joga a sementinha na terra, num buraquinho da terra, cobre com um pouquinho de terra, joga água, pronto, está feito. Mas quando aquela planta cresce e você vai arrancar, que já criou raízes, nossa, dá muito mais trabalho. Quando você puxa aquela planta, abre um buraco na terra enorme, porque a raiz já abriu espaço. É muito mais duro para arrancar. Abre um buraco. O pecado é assim. Cometer um pecado é a melhor coisa. Se fosse ruim, ninguém faria. Cometer pecado é muito mais fácil do que a virtude. Eu sempre dou um exemplo. O que é mais fácil? Comer demais até quase passar mal ou fazer jejum? Muito mais fácil comer. Muito mais prazeroso. Aí você vai criando o vício, mas quando você vai... Aquilo é uma sementinha que para jogar na terra é fácil, mas quando você vai arrancar aquilo, dá um trabalho, deixa marca. Então esse momento em que a semente está no meio dos espinhos, é o momento em que ela já está na terra, ela já cria raízes, ela já está no lugar bom, mas precisa da decisão de arrancar aquilo que não é a palavra de Deus. É o momento decisivo da passagem da semente dar frutos ou não. O que eu estou disposto a renunciar por causa de Deus? Essa é a pergunta que nós temos que fazer, e essa é a pergunta que deve pautar a nossa espiritualidade. Ah, eu rezo o terço todo dia, vou na missa todo dia, e vou na novena de Santa Rita, e vou na novena de Nossa Senhora Aparecida, eu rezo, mas eu não estou disposto a abrir mão de nada por causa de Deus. Os espinhos estão crescendo junto com a palavra. Eu não abro mão do meu egoísmo, eu não abro mão das minhas opiniões, eu não abro mão dos meus pecados, eu não abro mão de nada por causa de Deus, e quero receber tudo dele. São os espinhos crescendo junto com a palavra, ela sufoca. A palavra está lá, a planta está na terra, tem raiz, mas não dá fruto. A pessoa não vai para frente. Reza e continua a mesma coisa. 20, 30, 40, 50 anos. Porque ainda não se decidiu a renunciar por causa de Jesus. Quem quiser me seguir, antes de tomar a cruz, renuncie a si mesmo. Depois tome a sua cruz e me siga. Porque se eu não renunciar a mim mesmo, a cruz que eu vou tomar não é a cruz de Jesus. É uma cruz que eu desenho, mas essa cruz não salva. E aí vem a terra boa. A terra boa é esse coração disposto. Se nós olharmos para a vida dos santos, onde é que vieram os frutos espirituais da palavra de Deus na vida dos santos? Quando eles renunciaram o pecado e aquilo que não era da vontade de Deus, para que Deus pudesse reinar em seus corações. Não tem coisa mais bonita do que uma horta limpinha, né? Só os vegetais. Aí você vê lá uma fileira de couve, uma fileira de cenoura, só aqueles raminhos para fora, mas você sabe que a cenoura está ali. Limpinho, bonito, sem mato, sem espinhos. Você vê nitidamente, ali está o fruto. É assim a vida espiritual. Limpa o coração. Arranca esses espinhos.
Põe fogo nisso. O fogo do Espírito Santo que quer queimar aquilo que não é fruto da palavra de Deus. Mas nós precisamos permitir. Como a Virgem Maria foi um terreno puríssimo, 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 onde o fruto floresceu, e esse fruto se chama Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.